Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos continuar o nosso estudo sobre o capítulo 8 de Daniel, um capítulo chave para o entendimento da profecia bíblica. Quer saber mais detalhes? Então não sai daí porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso entrar no assunto de hoje sem antes dar um presente para você e sua família. O guia de estudos do nosso programa, o Guia Evidências, com assuntos muito importantes sobre a Bíblia Sagrada. E para adquirir o seu gratuitamente, você pode ligar para a gente aqui no horário comercial, 0 Operadora 12 2127 3121, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 0 Operadora 12 98244 0077. Você também pode acessar o site biblia.com.br ou o QR Code que aparece aí na sua tela. Está bem? Vamos continuar hoje o nosso estudo do capítulo 8 de Daniel, a partir de onde nós paramos na semana passada. Então seria interessante que você assistisse esse programa e também assistisse o programa da semana passada. Se você não viu aqui na TV Novo Tempo, você pode acessá-lo através do nosso canal no YouTube, Evidências NT, ele está lá esperando por você. A maioria dos especialistas bíblicos pensa que o chifre pequeno, aquele de Daniel capítulo 8, teria saído de um dos 4 chifres. Assim, por esta razão, algumas traduções da Bíblia dizem que o chifre pequeno saiu de um dos 4. Porém, em 2006, o pesquisador Martin Prosbol defendeu uma tese doutoral nos Estados Unidos, na qual descobriu que a gramática hebraica sugere que o chifre pequeno veio, na verdade, de um dos 4 cantos do céu. As palavras de um deles estão mais próximas das palavras os 4 ventos do céu do que das palavras os 4 chifres proeminentes. Então a palavra mehen, deles, em hebraico, significaria vindo dos 4 proeminentes ventos do céu. Isso é importante, sabe por quê? Porque significa que o chifre pequeno sai de um dos 4 pontos cardeais e não de um dos 4 chifres. Os 4 ventos que eu mostrei para vocês simbolizam as 4 direções da bússola, norte, sul, leste e oeste, o que faz todo sentido em relação ao que se segue no texto, pois ali é dito algo muito importante a respeito do chifre pequeno que cresce em direção a 3 lugares. São eles o sul, o leste e a terra gloriosa. Depois você pode ler isso aí na sua Bíblia. Esse crescimento do chifre pequeno sugere que a saída dele também pertence aos 4 pontos cardeais da bússola. Aliás, a palavra hebraica para o surgimento do chifre pequeno poderia ser traduzida como vindo de fora, yatzá. Ela está em Daniel capítulo 8, verso 9. E ela é diferente da palavra hebraica para subir, alá. Alá, em hebraico, é usado para a vinda de outros chifres, daqueles 4 chifres de Daniel 8, versos 13 e 8. Mas não faz parte da descrição do surgimento desse pequeno chifre. E se pudermos acrescentar algo ao argumento dessa tese doutoral, nós deveríamos lembrar que antecedendo ao deles, ao pronome masculino, temos a palavra céus, que também é um masculino dual ou plural. Isto reforça o fato de que o pequeno chifre sai de um dos ventos do céu, ou melhor, dos ventos, e não de um dos demais chifres. Sobre as direções do seu crescimento, isto é, do pequeno chifre, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler para você de maneira muito clara a passagem bíblica. Na verdade, eu vou até fazer diferente. Ao invés de lê-la aqui na Bíblia, eu vou pedir para colocar aqui no telão e vou ler com você aí na sua casa. Preste atenção. Na Bíblia diz assim, de um deles saiu um chifre pequeno,
e se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Daniel capítulo 8, versículo 9. Ora, aqueles que pensam que aqui está falando de Antíoco Epifânio têm um problema, porque Antíoco não cresceu nestas direções apontadas pela profecia. Agora, Roma sim. Quase todos os intérpretes entendem que a expressão terra gloriosa de que fala o texto seria a terra de Israel. Mas Antíoco não cresceu em direção à Judéia. Ele a controlou, é verdade, desde o início do seu reinado e a perdeu para os macabeus antes que o seu governo terminasse. Antíoco realizou uma campanha militar contra o Egito, que fica ao sul da Síria e também da Palestina, mas ele foi derrotado pelos romanos sem uma batalha sequer. E quanto ao leste, o Império Seleucida se estendeu ao leste até a Índia, mas os predecessores de Antíoco perderam o controle sobre essa grande parte do seu território. Então, Antíoco acabou tentando recuperar esta porção de terra, mas foi apenas parcialmente. Outras palavras, ele não foi bem-sucedido. Agora, por outro lado, o Império Romano, este sim, cumpriu esses detalhes da profecia, porque ele cresceu em todas as direções mencionadas no versículo 9 que eu acabei de ler com você. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que o pequeno chifre cresce em 3 dos 4 pontos cardeais, sendo o terceiro chamado de Terra Gloriosa, que eu já falei, representa a Judéia. Essa linguagem, obviamente alusiva aos pontos cardeais, reforça a ideia de que o chifre pequeno tem a relação com os 4 ventos, isto é, com os 4 pontos, norte, sul, leste e oeste, e não com os 4 chifres anteriores, que, como eu expliquei, seriam os 4 generais de Alexandre. Além do sul, do leste e de Canaã, ou a Terra Santa, situada no meio, ali também é nomeada uma terceira terra, assim como nós encontramos em Isaías, capítulo 19, verso 23 e 24. Nesse texto de Isaías, nós lemos o seguinte, preste atenção. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios irão à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Isaías 19, 23 e 24. Percebeu o texto? Assíria, Síria e Babilônia seriam, portanto, o norte e o leste em relação a Jerusalém. O eixo seria o sul e o oeste, que não é mencionado aqui, é claro. O local de onde viria o pequeno chifre seria, por coincidência, o mesmo lugar de onde vieram os romanos. É só você checar na história. Isto talvez explique porque o oeste não é mencionado na profecia de Daniel 8, verso 9, pois o fato dele vir dali, dele crescer nestas direções, significa que ali é de onde ele veio. Além disso, Daniel 8, 23 explica que o pequeno chifre vem muito depois dos 4 reinos, dos 4 chifres ali do animal terrível e espantoso. Quer ver? Eu vou ler na Bíblia para você. Quando se aproximar o fim desses reinos e os transgressores tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Daniel 8, 23. Percebeu? Isto parece fazer sentido apenas se entendermos que se trata de Roma, porque Roma se tornou forte no território de Judá bem depois do reinado dos 4 generais de Alexandre, e não como uma extensão imediata de qualquer um deles. A passagem de Daniel 8, versos 20 a 22, dá a interpretação necessária. Então, resumindo o que nós vimos até aqui nesta parte da Bíblia. Em sua visão, Daniel tinha visto, você se lembra, um carneiro que representava os reis da Média e da Pérsia. Ele então viu em seguida um bode que representava o rei ou o reino da Grécia. Os olhos, aquele chifre que estava no meio dos olhos do bode, seria o primeiro rei, Alexandre o Grande. E após a morte de Alexandre, conforme sinalizou a profecia, o seu reino seria dividido em 4 partes, ou correspondente a 4 reinos, que eram os seus 4 generais. Ok. Depois disto é que viria um chifre pequeno que causaria aquilo que Daniel chamou de abominação da desolação,
E o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, verso 15, também em Marcos 13, 14, referindo-se ao profeta Daniel, coloca esta frase ou esta expressão no futuro e no contexto do Império Romano. Logo, Jesus não via ali um cumprimento evidente em Antíoco Epifânio, que estaria no passado de Jesus. Agora você sabe, nós estamos estudando nesses últimos programas todo o capítulo 8 de Daniel, com todos os seus detalhes. E nós já vimos os animais e os seus respectivos símbolos, que eu repito, seriam a Medopérsia e a Grécia, com destaque para Alexandre o Grande e também os seus 4 generais que dividiriam o seu reino depois da sua morte. A repetição também faz parte da didática. E aí nós vemos que depois de todo esse processo é que tem o surgimento do chifre pequeno e a sua correlação com o Império Romano, não com o Antíoco Epifânio. Ele é correlacionado com o Império Romano, assim como foi correlacionado o outro chifre pequeno que apareceu em Daniel capítulo 7. A diferença é que o chifre pequeno no capítulo 7 referia-se à Roma cristianizada e o chifre pequeno no capítulo 8 abarca as 2 fases de Roma, a fase pagã ou imperial e a fase cristã. Na continuidade da cena profética, as ações do pequeno chifre aparecem com um forte colorido dramático que você pode ver na Bíblia. Eu vou ler para você aqui. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desse exército e das estrelas e os pisou com os pés. Daniel 8, verso 10. Mas como assim? Roma teria crescido tanto a ponto de alcançar as estrelas e o exército celestial? E mais, será que Roma teria poder de lançar algumas dessas estrelas e alguns soldados do exército celestial sobre a terra e ainda pisar neles? Será que Roma teria tamanho poder? Para responder a isto, eu devo lembrar que também no Apocalipse, o Império Romano é simbolizado como sendo um dragão vermelho que faz um ataque ao céu e lança por terra, ou sobre a terra, uma terça parte das estrelas celestiais. Você quer ver? Eu vou ler aqui para você, está no Apocalipse, preste atenção. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Apocalipse 12, 3 e 4. Você percebeu o paralelo? Agora a pergunta persiste. Como entender isto? É que a Bíblia tem uma forma de mostrar a história num paralelismo, revelando como os atos e conflitos humanos da história refletem os atos e conflitos do mundo espiritual. É como se estivéssemos, literalmente, num universo paralelo, porém vendo apenas o lado físico, o lado de cada eternidade. Se descortinássemos a barreira da história e a barreira do tempo, nós veríamos anjos de Deus agindo pessoalmente em nossa história e saberíamos que o céu está lutando por nós. Os conflitos, que são aparentemente apenas humanos, seriam, na verdade, um reflexo, um eco de outro conflito cósmico muito maior que está sendo travado numa guerra sem tréguas entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. O historiador comum pode ver nas coisas apenas um conflito militar, uma ação humana e nada mais. Talvez ele vê na atrocidade de um genocida apenas mais um ditador da história que surge num canto qualquer do mundo. Mas o profeta e o estudioso da palavra de Deus conseguem enxergar mais além e ver naquele mesmo indivíduo, quem sabe, um agente do mundo das trevas ou do mundo da luz, um déspota, um ditador, poderia ser apenas alguém que está agindo sob o controle do diabo em pessoa. É por isso que, em algumas profecias, como, por exemplo, Ezequiel, capítulo 28, você nota que o escritor bíblico faz uma mistura proposital entre o ser humano cruel, no caso, o príncipe de Tiro, e um poder diabólico maior que o conduz, cognominado
rei de Tiro. Mas veja que estranho. Em Ezequiel 28, a passagem que eu acabei de mencionar, Deus se dirige a um indivíduo da história, um rei comum, com palavras, no mínimo, surrealistas. Olha o que Deus fala para esse indivíduo. Vou ler para você. Você era sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Você era um querubim da guarda, ungido. Ezequiel 28, 12 a 14. Nos versículos 11 a 18 desse mesmo capítulo de Ezequiel, esse personagem foi referido como sendo o rei de Tiro, não mais o príncipe de Tiro que abre a profecia. Logo, este ser, este indivíduo, já não seria outro senão o próprio diabo e Satanás. Em outras palavras, o verdadeiro agente por detrás do príncipe de Tiro. Ele, o diabo, é que era perfeito diante de Deus em sua criação. Era ele que tinha imensa sabedoria, poder e beleza. Era ele que estava no jardim do Éden, mas jogou tudo fora, pecando, inaugurando o pecado. Também era ele que tentou lutar contra Deus e acabou caindo por terra. Tanto ele como os anjos que o seguiram se tornaram demônios. Você pode ler também isto em Isaías capítulo 14, 12 a 15 e Lucas 10, 18. Então, voltando ao texto de Ezequiel, quando a gente começa com Ezequiel 28, verso 18, na última parte, a Escritura volta a falar do príncipe de Tiro, como sendo um homem humano, um sujeito humano dessa vez. Quer ver? Eu vou ler para você. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam. Forte, não é mesmo? Agora que nós temos algum contexto, vamos rever as Escrituras mais uma vez e perceber as semelhanças que há entre duas personalidades que compartilham relações paralelas às coisas que fizeram e que farão ou tentarão fazer. Apesar de sua alta posição, o destinatário exibiu injustiça. A palavra hebraica aqui é evel, e pecado, aí a palavra que aparece é ratá. Portanto, Deus diz na continuidade do texto exatamente isso aqui, preste atenção. Eu te bani, querubim guardião. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Assim eu te lancei por terra. Ezequiel 28, 15 a 17. Muitos leem essa passagem como uma referência à serpente no Éden, aquela que a tradição equipara ou chama de Satanás, e então ligam a serpente satânica a um anjo, um querubim, que foi expulso no céu. Contudo, imediatamente antes dos versículos que nós lemos, Deus diz a Ezequiel para levantar uma lamentação sobre o rei de Tiro. Isso está em Ezequiel 28, verso 12. A princípio, parece que o profeta está se dirigindo a um rei humano e não a um rebelde primordial entre os anjos do céu. Aqueles que veem a figura de Ezequiel 28 como sendo Satanás podem se perguntar: mas quando o rei de Tiro esteve alguma vez no jardim do Éden? Quando é que Deus o expulsou do seu jardim? Isto não mostra que o profeta está falando sobre um ser espiritual que se rebelou no passado primordial? Ou estaria a profecia misturando literariamente dois personagens? O estudioso da Bíblia precisa entender que todos os conflitos da Terra começaram por um conflito celestial, quando aquele anjo rebelde começou a sua revolta contra Deus. O primeiro local da controvérsia cósmica foi o santuário celestial de Deus, onde Miguel deveria combater o dragão em várias etapas da história da salvação. E nesta batalha, o dragão teve alguns anjos consigo que se ajuntaram em sua rebelião. Daí a referência, tanto em Daniel quanto no Apocalipse, sobre o fato de que ele batalha contra o exército dos céus e faz com que alguns caiam sobre a terra juntamente com ele. É esse ser aquele que está por detrás de muitos agentes humanos que estão fazendo um serviço em prol
da causa das trevas. Isso é muito forte. Perceba que o título apocalíptico do dragão é o acusador de nossos irmãos, Apocalipse 12, verso 10. Provavelmente, a atitude dele alude ao julgamento de uma testemunha maliciosa no santuário, conforme descrito em Deuteronômio capítulo 19, versos 15 a 21. E é por isto que os santos o vencem, não por outra causa, senão pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi o sacrifício por excelência. Assim sendo, textos como Ezequiel 28, que eu li e comentei para você, e outros como Isaías 14, vinculam explícita e enfaticamente o início do conflito cósmico no santuário celestial, no santuário de Deus, e revelam como personagens da história humana podem estar a serviço da luz ou das trevas, de Deus ou de Satanás. O teólogo brasileiro José Maria Bertolucci publicou certa vez uma tese nos Estados Unidos em que tratou desse assunto. Ele mostrou como cada uma destas passagens possuem um movimento do reino local e histórico, com seus monarcas terrenos, para o reino sobrenatural e celestial, descrevendo Lúcifer ou Satanás, e assim dentro do macrocosmo do grande conflito. De fato, se você perceber bem, verá que essa mudança conceitual acontece no capítulo 28 de Ezequiel, que eu acabei de ler. Ali você vê que ele passa do príncipe terreno, que em hebraico ele chama de Nagid, o príncipe de Tiro, nos versos 1 a 10, para falar de um rei cósmico, Meler, o governante sobrenatural de Tiro, que seria, no caso, o próprio Satanás. Aí vai dos versos 11 a 19. É sobre ele que pesa o julgamento como a um querubim caído. Isso está bem no centro culminante de todo o capítulo. A origem do mal, portanto, em Lúcifer, o querubim cobridor, é solidamente apoiada na Bíblia Sagrada. O mesmo príncipe, com o seu princípio, aliás, o mesmo movimento, você vai encontrar também se analisar o texto de Isaías e também o texto de Daniel, que estamos estudando aqui, Daniel capítulo 8, versículo 10, que eu li lá no início. Aliás, o chifre pequeno seria, portanto, um poder terreno que, por sua atuação, se torna um eco histórico do grande conflito entre Deus e Satanás. É por isso que ele é descrito como subindo até o céu, percebeu? E fazendo guerra contra o exército celestial de Deus. Esses retratos da primeira batalha cósmica estão intrinsecamente ligados ao santuário celestial e repletos de imagens do santuário. Ezequiel 28:14 apresenta um antagonista como sendo o querubim ungido que cobre. Você percebeu essa expressão? O querubim ungido que cobre. Ora, à luz do paralelo com a sua contraparte do santuário terrestre, é inequívoca. Esta linguagem conduz para quê? Para a segunda parte do santuário, o lugar chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança com os querubins de ouro. E isto também representa o santuário celestial, que é chamado em Isaías 14, verso 13, de o Monte da Congregação, também chamado de o Santo Monte de Deus. Isso tudo implica que a função original de adoração no santuário celestial antes do pecado está em ação aqui também. Ou seja, o santuário do céu, também chamado de o Monte Santo, era o local original e exato do trono de Deus, onde os seres não caídos se reuniam para adorar o Criador. Mas você deve estar se perguntando, que santuário no céu é este? Até agora nós mostramos que havia um santuário na terra. Eu mostrei a maquete aqui para você e eu mostrei o modelo e expliquei todas as partes em programas passados. Mas agora eu estou falando de um outro santuário, um santuário celestial. Que santuário é esse? A terra seria também um santuário de Deus? E esse santuário que está lá em cima, a Bíblia fala alguma coisa sobre ele? Como esse tema do santuário celestial é um assunto para mim muito importante na Bíblia, eu vou deixar para tratá-lo com mais detalhes no próximo programa Evidências.
Assim você vai poder anotar as especificações, as passagens bíblicas e entender este tema tão importante na Bíblia Sagrada. Agora, lembrando do santuário aqui na terra, você se recorda que Deus pediu aos hebreus para fazerem um santuário para ele, e de acordo com a ordem que Deus deu a Moisés, ele deveria fazer esse santuário aqui conforme o modelo que está no céu. É claro que, de maneira alguma, esse santuário da terra seria uma réplica exata do que está ali em cima no céu. Nós devemos entender que Moisés, enquanto profeta, estava reproduzindo, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, realidades inimagináveis perante a razão humana. Mais ou menos o que se passou com Moisés e com qualquer outro profeta seria como se nós pegássemos um índio, tirássemos o índio lá do meio da floresta, da selva, um índio que nunca viu a civilização, imagine só, e trouxéssemos esse índio para o centro de uma das grandes capitais do Brasil, quem sabe Rio de Janeiro ou São Paulo. Você coloca uma venda nos olhos do índio e solta esse índio no meio do centro da cidade, tirando-lhe a venda dos olhos. Imagine que esse índio, por, quem sabe, 40 minutos ou 1 hora, vai contemplar muita coisa que ele jamais imaginou que existiria. Ele verá metrô, ele verá carros, buzinas, sons, cheiro e pessoas que ele nunca imaginava dentro da sua aldeia. Aí depois você pega esse mesmo índio, coloca de novo uma venda nos olhos dele e retorna com o índio lá para a floresta de onde ele foi tirado. Quando ele chegar na floresta ou na selva, certamente ele vai parecer até meio bobo, tolo, diante de tanta coisa maravilhosa que ele presenciou que ele nunca podia nem imaginar. Esse índio, talvez, no afã de querer contar o que viu, ele vai se valer de uma linguagem paralela àquela linguagem apocalíptica, usada igualmente por Daniel, por João, e ele vai fazer comparações a partir daquilo que ele conhece. Quem sabe ele vai lembrar do metrô e vai ver uma lagarta e vai falar, eu vi uma lagarta enorme com pessoas na barriga dela. Quem sabe, ao perceber um helicóptero que passava perto, ele vai falar, eu vi uma libélula gigante também com pessoas na barriga dela. É mais ou menos isso que acontece com os profetas da Bíblia. Eles viram realidades muito acima daquilo que nós possamos compreender. Então o Espírito Santo conduziu para que eles escrevessem esta realidade de uma forma humana, compreensível, palatável a nós. E assim também foi com aquilo que eles construíram como o tabernáculo do deserto. Por isso que no Novo Testamento, esse santuário que os hebreus conheceram será chamado de sombra de coisas superiores, muito superiores.